um com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que todo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
noite, amada igreja espalhada por todo esse imenso Brasil. E é no nome grandioso de Jesus que nós nos reunimos com cada um que se encontra conectados conosco através do Facebook nesta noite, para juntos meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus, para juntos louvarmos e glorificarmos esse Deus tão grandioso e que tudo Ele é para nós. Para quem está com suas Bíblias na mão nesse instante, vamos estar fazendo a leitura do Salmo 23, o salmo bem conhecido de todos nós. Texto esse que assim nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Texto maravilhoso da palavra do nosso Deus, aonde o salmista nos diz que o Senhor é o seu pastor. E assim como o salmista diz que Ele é o seu pastor, Ele é nosso também, o nosso pastor. Ele que nos conduz, Ele que nos sustenta, Ele que nos alimenta, que sacia a nossa sede. O nosso pastor é que permite que nós possamos nos deitar e dormir em segurança. Traz refrigério para a alma nos momentos de dificuldade. Nos guia pela sua justiça, por amor do seu próprio nome. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, o nosso pastor. E nos dias que nós estamos enfrentando dias difíceis, dias onde a gente olha e ouve uma imensidão de coisas, nós olhamos para o versículo 4 da palavra do Senhor, nesse texto que nós acabamos de ler, e ela vai nos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Momentos difíceis, momentos em que a gente vê o que está acontecendo à nossa volta e a gente percebe que andamos nesse vale da sombra da morte. Muita gente morrendo pelo mundo todo. Mas a diferença está no que a palavra nos diz. Mesmo com isso tudo que aí está, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O nosso pastor está conosco. A sua promessa está conosco. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Por mais que às vezes nós estejamos tristes, estejamos angustiados, agoniados, mas olha, o Senhor está conosco. Ele nos consola, Ele nos guarda, Ele nos protege. E ainda diante de tudo isso, temos a promessa de uma festa. Preparas-me uma festa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Alegria, festa, porque estamos na presença do Senhor. E diante de toda essa calamidade, diante de tudo isso que nós vemos, Ele continua sendo o nosso pastor. E vai continuar sendo o nosso pastor, ainda que tenhamos que passar. Lembrem-se, nós não somos eternos nesse corpo carnal, a menos que Jesus volte antes de nós partirmos. Mas um dia está reservado para isso. E certamente, se isso acontecer conosco, não é motivo de lamentação, de tristeza para nós, porque vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Vamos habitar, pela misericórdia de Deus, na sua casa para todo o sempre. Não esta casa na qual nós estamos aqui, que estamos falando hoje, mas na morada eterna, da onde jamais iremos sair. Lá onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza. Aí sim estaremos no nosso lugar, para onde o Senhor nos chamou para irmos um dia. E mesmo lá, Ele continuará sendo o nosso pastor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando? Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque tu nos escolheste para sermos tuas ovelhas. Porque, Senhor, de cada um de nós que pertence a Jesus Cristo, não só da igreja presbiteriana, mas de todas aquelas, Senhor, que confessam o teu nome, e aquele, Senhor, que tu tens chamado para fazer parte do teu povo. Tu tens arrebanhado, Senhor, pessoas de todas as maneiras. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque é com elas que nós formamos o teu corpo. E o teu rebanho, Senhor, o qual tu pastoreia, o qual tu conduz, o qual, Senhor, tu alimenta, o qual tu sacia a sede. Obrigado, Pai amado, por essa alegria, por esse privilégio que temos de fazer parte do teu povo. E que a tua mão nos sustente. Que o teu cajado, Senhor, esteja a nos guiar a cada instante das nossas vidas. E que esse mal, Senhor, que está aí a assolar o mundo, seja o mínimo. Porque tu és maior do que todas as coisas. Tu está acima de tudo, Senhor. E nós confiamos plenamente em ti. E que aconteça o que acontecer, Pai, sabemos que é a tua vontade operando nesse mundo. E a tua vontade é soberana. Ninguém, Senhor, pode impedir o teu agir. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Abramos as nossas Bíblias ainda, irmãos, no Salmo de número 51. Salmos 51. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Texto onde o salmista Davi derrama o seu coração perante o Senhor. Que assim nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo
e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Amém. Amados, temos aqui o texto onde Davi está colocando diante de Deus a sua situação como homem que havia pecado. E ele diz: pois conheço as minhas transgressões e a minha iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas ele fala isso para Deus, confessa ao Senhor o seu pecado, mas ele confia naquilo que o Senhor pode fazer na vida dele, que é lavar completamente isso que eu estava deixando amargurado, triste, que era o pecado que ele havia cometido. E ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E nós sabemos, nós conhecemos também os nossos erros, os nossos pecados. Coloquemos diante de Deus as nossas falhas. Nós sabemos no que temos errado, aonde temos pecado. Podemos fazer essa confissão e colocar diante de Deus os nossos pecados, as nossas súplicas, pedindo que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave de tudo aquilo que temos feito de errado, e que no final de tudo nós possamos encontrar sabedoria para vivermos os nossos dias até o final. Eu convido o nosso irmão Valderi que nos conduza numa oração nesse instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos nesse momento, Senhor, a Tua compaixão e a Tua misericórdia pelas nossas vidas, Deus, pois sabemos o quanto somos falhos, Pai. Pecamos até no olhar, no pensar pecamos, Pai. Por isso nós cremos, Pai, que através da Tua glória, a Tua misericórdia, através do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados, Pai, são perdoados. Nós somos justificados perante Ti, Deus. Por isso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O grupo tem um cântico nesse momento?
Amém. Vamos ler Salmo de número 9, versos 1 e 2, que assim nos diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E nesse instante, juntamente com o Ministério de Louvor, vamos continuar louvando e adorando o nosso Senhor. E logo após o momento de louvor, o pastor Paulo nos trará a mensagem da palavra do Senhor. Boa noite, queridos. Boa noite, Igreja do Senhor. Aí onde você está, nós somos a Igreja do Senhor, então, aonde quer que você esteja, louve ao Senhor, ao único que é digno de ser adorado pelo aquilo que Ele é, não somente pelo aquilo que Ele faz. Adore ao Senhor junto conosco, aí na sua casa, aí no lugar onde você está. Engrandeça ao Senhor, louve com gratidão no seu coração, ao único que é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Amém? Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos no louvor. Exaltado estás, ó Rei Jesus, exaltado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltado estás, ó Rei. Exaltado estás, ó Rei Jesus. Exaltado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo nosso ser a Ti. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome não amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então Cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. nessa loucura toda em que está a nossa vida, nós podemos engrandecer e agradecer ao nosso Deus, porque Ele está conosco. Porque
A sua vara e o seu cajado estão a nos amparar e tem nos livrado com a sua mão, com o seu amparo. Vamos declarar que Jesus é aquilo que nós precisamos única e exclusivamente nesse momento. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Deus amado e eterno Pai, adorado és, exaltado és,
porque Tu és um Deus soberano, és aquele a quem nós possuímos. E queremos Te engrandecer, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua bondade, Te adorar, Senhor, única e exclusivamente por aquilo que Tu és. E que nós possamos, Senhor, alcançar sempre, todos os dias em nossas vidas, a Tua misericórdia que esteja em nós, o Teu amor que esteja em nós todos os dias. Louvado seja e engrandecido seja o Teu santo nome nesse momento. Amém. Boa noite, amados irmãos, queridos que nos ouvem pelo Facebook, que têm conosco aí participado do nosso culto, têm sido edificados já pela palavra, têm sido edificados pelos louvores. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um, nesse tempo tão precioso, tão especial, nesse tempo tão maravilhoso as nossas vidas, estarmos cultuando a Deus. Eu quero agradecer os nossos fiéis escudeiros aqui, dos louvores, que estão sempre junto conosco, e para que o culto possa chegar até a sua casa, aí Deus abençoe a cada um. Nossos irmãos que lidam aí com as tecnologias, também nos ajudando, o presbítero Leandro sempre presente, o irmão Leondir que nos ajudou na liturgia hoje. Deus esteja abençoando a cada irmão em nome de Jesus. E a você, meu querido, aí na sua casa, louvando a Deus conosco, eu sei que cantando, sentindo esse momento diferente aí no seu coração e na sua vida, cantando à distância, mas tendo a certeza que muitos outros estão juntos aí, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero nesta noite compartilhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, nós vamos ler a palavra do Senhor, apenas o versículo 5. Mateus 17, versículo 5. Palavra do Senhor que nos diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo da palavra que nós acabamos de fazer a leitura, ele faz parte do momento em que Jesus está junto com mais dois servos, Moisés e Elias, na transfiguração. E a Bíblia fala que nesse momento Deus fala em meio a uma nuvem, ouve-se uma voz, e esta voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Verdade, irmãos, que na Bíblia há dois momentos onde Deus se pronuncia a respeito de Jesus, o seu filho amado. No momento do batismo, uma pomba aparece, abre-se o céu e ouve-se uma voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Esse onde nós estamos lendo agora, Mateus 17, verso 5. Deus outra vez falando e dizendo: este é o meu filho amado, se referindo a Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas na segunda fala de Jesus, a primeira no batismo e a segunda na transfiguração, nessa segunda fala narrada por Mateus, acrescenta-se uma pequena frase. Além de Deus dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho todo prazer, aí ele fala: a ele ouvi. E é nesta palavra, irmãos, que eu quero meditar com você nesta noite. Quando Deus fala de maneira preciosa, de maneira especial: a ele ouvi, Deus está dizendo: ouçam-no, prestem atenção ao que ele fala, deem ouvidos à sua voz. Deus estava dizendo: vocês devem ouvi-lo. Quanta coisa, amado irmão, amada irmã, nós, na verdade, ouvimos. O que mais você tem ouvido nos últimos dias? O que mais, na verdade, tem chegado até os seus ouvidos nesse tempo que nós estamos vivendo?
O que mais, na verdade, você está procurando ouvir? Tem muita coisa que a gente ouve por acaso. Outras coisas a gente ouve por obrigação. Tantas outras coisas a gente ouve por prazer. E outras a gente ouve por necessidade. Interessante, irmãos, que aquilo que nós ouvimos tem uma influência marcante em nossas vidas, de uma forma ou de outra. É claro que tem aquele ditado que diz, né, que a pessoa muitas vezes ouve, entra por aqui, sai por aqui. Mas muitas coisas a gente ouve e isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Vou comentar rapidamente aqui nesta noite. Algumas coisas nós ouvimos e elas nos animam. Há coisas que nós ouvimos que nos levantam, que nos estimulam, que nos fazem felizes. Há algumas outras coisas que nós ouvimos e nos enchem de orgulho, de coragem. Quantas vezes você ouve um elogio e isso deixa você orgulhoso? Ou alguém elogiou um filho seu, alguém elogiou algo que você fez, isso te animou, te levantou. Você ouviu aquele elogio e aquilo fez você se levantar, ficar feliz. Mas há outras coisas que nós ouvimos, que talvez alguém nos fale, que nos ferem, que nos machucam. Coisas que talvez ouvimos e que podem até enterrar nossos sonhos, que nos desanimam. Há coisas que de repente a gente ouve que até nos irritam. Eu ouvi e me deixou irritado. Outras nós podemos ouvir e nos rebaixam. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos algumas situações, ouvimos algumas palavras que fazem esse efeito na nossa vida. Ainda outras, irmãos, que nós ouvimos e nos tornam mais sábios, nos edificam, nos trazem um aprendizado diferente, nos fazem sonhar diferente. E aí eu poderia passar tempo falando sobre questões que nós ouvimos e que verdadeiramente fazem efeito na nossa vida. Na grande maioria das vezes, as palavras partem de pessoas. Pessoas próximas de nós, conhecidas nós. E a palavra que uma pessoa bem próxima traz, que uma pessoa muito conhecida traz, ela tem um efeito especial em nossas vidas. Você ouvir um eu te amo, ou você ouvir uma palavra que de repente fere você. Ouvimos palavras de pessoas próximas e conhecidas, ou ouvimos palavras de pessoas distantes e até desconhecidas. Hoje, com as ferramentas que nós temos, nós ouvimos palavras de muita gente, talvez muito distante de nós. Mas estamos ouvindo. Mas, irmãos, o que eu quero aconselhar você nesta noite é que é preciso e é muito precioso fazer uma seleção daquilo que eu e você ouvimos. É precioso que você faça uma seleção daquilo que você ouve. E Deus, de maneira especial, aqui nesse texto está dizendo para nós: ouçam o meu filho. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo a ele ouvir. Quer dizer, ouçam o meu filho. Por quê? Por que ouvir Jesus? Porque tenho certeza que se Deus pudesse, ou Deus claro que podia, mas ele fosse falar, ele iria dizer: porque se vocês ouvirem o meu filho, vocês serão realmente, verdadeiramente abençoados, felizes, bem-sucedidos, animados, fortalecidos, desafiados muitas vezes, corrigidos outras vezes, mas acima de tudo vocês terão vida. E é este o princípio, irmão, maravilhoso que Deus tem para nós. Para mim e para você. Ouvir Jesus. Ouvir aquilo que Ele tem para nós. E aqui eu preciso fazer uma pequena aplicação ao seu coração, e não tem como ser diferente. A maneira que nós temos para ouvir Jesus hoje, Ele não está pessoalmente, fisicamente, como estava naquela época, muitas vezes falando com pessoas. Hoje não. Mas a maneira que eu e você temos para ouvir Jesus hoje é a partir da sua palavra. João 5,39, ele mesmo disse: examine as escrituras, porque elas testificam de mim. Leiam a palavra, conheçam a palavra, porque ela testifica de mim. E Jesus, irmão, se apresenta na Bíblia Sagrada. Se você olhar, pode
procurar aí na sua Bíblia depois, Isaías 9, versículo 6, quando foi pronunciado ou feito o anúncio de que Jesus viria na profecia de Isaías, uma das qualidades de Jesus, um dos itens maravilhosos da ação da pessoa de Cristo Jesus é dizer que ele seria um maravilhoso conselheiro. Então, esse conselheiro, Jesus, a gente só pode receber um conselho se a gente ouvir. O conselho vem a partir do ouvir. Então, quando Deus estava dizendo para nós, ouçam o meu filho, Deus sabe, Deus conhece com certeza que ele seria um excelente conselheiro às nossas vidas. E quando nós ouvimos Jesus, é maravilhoso. Porque eu pensei um pouquinho enquanto preparava essa mensagem e quero que você pense aí. Se você tivesse a oportunidade de sentar pessoalmente com Jesus para ouvir, qual seria a emoção, o sentimento do nosso coração? Como você ficaria o seu ouvido? Com certeza a gente iria ficar atento, a gente iria ficar ligadinho, né? Esperando aquele conselho que viria dele sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Então eu quero, irmão, passear pela Bíblia rapidamente nesta noite e lembrar você que Jesus sempre nos deu conselhos na Bíblia Sagrada, e quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a palavra, nós vamos encontrar esses conselhos dele e nós vamos poder ouvir aquilo que ele tem para nós. E eu quero especialmente, tem estado incomodado meu coração para me falar algumas coisas a respeito disso nesta noite. Por quê? Estamos vivendo esse tempo difícil aqui no nosso país e, por que não dizer, no mundo. Milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas sendo contaminadas, milhares de pessoas enfrentando esse vírus, enfrentando esta pandemia, milhões de pessoas aí, preocupadas com tudo isso. E de repente eu poderia perguntar, o que Jesus falou a respeito disso para nós? Tem alguma coisa que nós poderíamos ouvir dele? Tem alguma coisa que Jesus falou, o Filho falou, e nós podemos ouvir? E aí você vai para a Bíblia Sagrada e não vai descobrir em Mateus 24, por exemplo, Mateus 24, verso 6 e verso 8, quando Jesus está falando sobre o princípio das dores, ou o princípio do fim, do momento em que se aproximaria de Cristo vir para buscar a sua igreja, ou o final dos tempos, ele vai dizer, o Senhor Jesus falando e nós ouvindo agora a sua voz. E certamente ouvireis falar de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus falando. Lucas 21, verso 11, é justamente aquilo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, no nosso tempo, nas nações, no nosso país, na nossa cidade. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, e olha aí o que diz a palavra, Jesus falando. Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Que ensinamento nós temos a Jesus falando a respeito disso que está acontecendo ao nosso redor hoje, então? A verdade é que Jesus está, aquilo que está acontecendo ao nosso redor hoje, irmãos, essa epidemia ou pandemia, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, guerras, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, uma disputa de poder, quem sabe aí ao redor, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Jesus pronunciou isso e disse, meus filhos, isso vai acontecer. E a palavra mesmo diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. O que está acontecendo aí fora, irmão, o que eu e você estamos enfrentando, nada mais é do que o cumprimento da palavra. Glória a Deus por isso. E eu vou dizer glória a Deus, você vai entender isso lá no final, por que eu estou querendo dizer isso. Eu ouvi muitas pessoas me questionando, pastor, é castigo? E aí eu disse para muitos, não é castigo. Irmão, recebi vídeos e áudios e tal, eu não vou comentar sobre isso, mas não é castigo. Isso é, sem sombra de dúvidas, Jesus dizendo, ele disse, vai se cumprir, vai vir, vai acontecer, é consequência do pecado, irmão, no mundo.
Se você olhar para Gênesis 3,17, você vai ver uma frase lá que marca tudo isso. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Se você olhar para Romanos, capítulo 5, verso 12, vai dizer: a partir de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e com ele a morte. E a morte aqui não está só no sentido figurado, irmão, da morte física, que as pessoas iriam morrer fisicamente. É a morte dos valores, do caráter de Deus na vida das pessoas. E isto leva, quem sabe, é isso que tem acontecido hoje ao nosso redor. A colheita da própria soberba do homem, a colheita da própria manifestação do pecado no mundo, a colheita daquilo que aí está acontecendo cada dia ao nosso redor. Então, irmão, consequência do pecado. Não pensa, mas Deus está castigando nós. Acredito que não. Mas a consequência do pecado está aí, e as pessoas e o mundo vai enfrentar isso para que a palavra se cumpra. Outro questionamento que eu tive, e vamos ver o que Jesus diz, né? A palavra está aí tão clara. É repreensão para o povo de Deus? Você pensa, mas Deus está repreendendo o seu povo, Deus está chamando o seu povo. Não creio nisso também, irmão. Creio que nós temos que encarar como povo cristão, em primeiro lugar, um alerta. Porque a palavra de Deus diz que quando vocês virem isso, quando isso começar a acontecer, é o princípio das dores, estejam alertas. As coisas vão acontecer e vão piorar um pouquinho mais. E os dias vão ser abreviados, porque se eles não forem, até os próprios eleitos estariam sujeitos a muitas situações. Então nós estamos enfrentando, isso é um alerta, irmão, para mim e para você. Um alerta de que as coisas estão caminhando onde Deus quer que elas cheguem. E talvez você vai estranhar essa minha palavra hoje à noite, mas vou dizer com clareza aqui. Não é repreensão. Eu acredito que é até consolo para mim e para você, para nós, povo de Deus. Consolo e mais, ânimo para nós. Por saber que a palavra de Deus está se cumprindo e nós estamos cultuando um Deus verdadeiro, de palavra, de caráter verdadeiro, que diz que as coisas iriam acontecer, elas estão acontecendo. E eu creio que essas coisas estão acontecendo porque o meu Deus está no controle de tudo e Ele já disse que isso iria acontecer. Não é uma repreensão para o seu povo, mas é o caráter de um Deus que está fazendo com que a palavra, com que as coisas verdadeiramente aconteçam e se cumpram. É um chamado ao arrependimento para o povo? Também não acredito que é um chamado ao arrependimento. Porque arrependimento só vem a partir do evangelho pregado no coração das pessoas, irmãos. E se você olhar para o mesmo texto de Mateus, lá no finalzinho, no versículo 14, vai dizer que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Não é, as coisas vão acontecer? Vão, mas o que vai fazer com que o fim chegue é o evangelho ser pregado a todo mundo, porque o principal objetivo de Deus é que as pessoas ouçam o evangelho, porque o evangelho é o que leva ao arrependimento. É por isso que a igreja reformada, a igreja que verdadeiramente leva o evangelho, a pregação do evangelho, que tem na sua placa como emblema maior a salvação, é uma igreja que prega o evangelho em todo o tempo, em meio a toda e qualquer pandemia. Eu preciso dizer para você que Jesus te ama, que Deus te ama e que Ele tem um plano de salvação para a tua vida, e que aquilo que está acontecendo aí é nada mais é do que a normalidade do caráter de um Deus que disse, vai acontecer para que chegue o fim. Paulo em 1 Coríntios vai dizer, nós pregamos a Cristo, porque aprove a Deus, 1 Coríntios 1:21, irmão, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus não está dizendo que Ele ia mandar pandemia, mandar crise, mandar tudo isso para converter ninguém. Ele disse que vai converter os corações a partir da pregação do evangelho, da loucura da pregação. E Paulo vai mais longe, ele vai dizer em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que são salvos, o poder de Deus. Então atenta, irmão, que aquilo que aí está acontecendo não está fora do controle de um Deus soberano, grande e tremendo.
E eu particularmente me alegro como cristão, muito antes do que pastor, me alegro por saber que eu estou aqui nesta noite cultuando com você, e você está me ouvindo aí do outro lado, irmãos estão aqui na igreja ouvindo. Nós estamos cultuando um Deus de caráter, um Deus verdadeiro, um Deus que com certeza está no controle de tudo, e tudo está se cumprindo para a glória do nome dele, e foi isso que Jesus falou. E se você quer ouvir uma voz especial aí, ouça Jesus dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai haver fome, terremoto, guerra, epidemia, nação contra nação, guerra, vai haver tudo isso. Não é para converter ninguém não, é para se cumprir a minha palavra, porque os meus eu tenho escolhidos, e eles serão salvos e redimidos pela pregação do evangelho, no coração e na alma. Então, igreja, é tempo de nós ficar profetizando isso e aquilo por aí? Não. É tempo de nós nos levantarmos e pregarmos o evangelho e falar que Jesus continua sendo o Salvador. Cantamos aqui um hino: grandioso és tu. Os irmãos cantaram. E a expressão é dizer que um dia na eternidade nós vamos cantar eternamente: grandioso és tu. Queridos, a soberania de Deus é sobre tudo e sobre todos. Talvez você poderia até questionar a mim como pastor, dizer: pastor, mas como que fica 2 Crônicas 7, 13 e 14, onde a Bíblia diz lá que se eu mandar a fome, eu mandar que não se produza mais nada, vier a seca, vier a pestilência, se eu mandar, e aí se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aquilo também não era castigo, é consequência de um povo que não estava se convertendo, que não estava voltando para o seu Deus, e as consequências estavam ali. Deus iria mudar essa consequência a partir do momento que o coração deles se voltasse para Ele mais uma vez. Portanto, irmão, creia, Jesus está dizendo para você nesta noite, isso que está acontecendo aí é para alegrar também o seu coração, no sentido de que, quero que você me entenda, no sentido que tem um Deus de caráter que está fazendo a sua palavra se cumprir. E eu e você estamos inseridos nesse contexto. E Ele vai nos livrar do mal, acima de tudo para a salvação da nossa alma, para vivermos para a glória dEle. Medo sim, muitas vezes disso, nos precavendo sim, respeitando os limites sim, fazendo tudo aquilo que é preciso fazer sim, mas felizes por saber que vivemos e somos filhos de um Deus de caráter verdadeiro, que está cumprindo a sua palavra nesse mundo. Querido, ouvir Jesus é especial para mim e para você. Deixa eu completar minha palavra, tentando ser breve nesta noite. Ouvir Jesus também, para esta questão, eu já expliquei para você aqui, para você estar tranquilo no seu coração e quem sabe até animado, dizendo aí: glória a Deus, está acontecendo muita coisa, eu estou triste, estou perdendo alguém, estou preocupado, mas glória a Deus, está cumprindo a palavra dEle e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, amém. Vou continuar falando de Jesus para muitos, vou falar, porque é pelo evangelho que Ele converte, é pelo evangelho que Ele traz o povo aos seus pés, é pela pregação da cruz que os pecados são perdoados, e eu continuo pregando Jesus ao ouvido de muitos e para a glória do seu nome. Mas é preciso que quando a gente ouça Jesus, a gente ouça Ele também fazer convite. E para muitos da igreja que caminham um bom tempo e conhecem a palavra, sabem que o próprio Senhor Jesus fez um convite para que a gente ouvisse esse convite em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, irmãos, crendo em tudo isso que eu falei antes aqui na primeira parte da minha mensagem, a gente fica feliz da vida, a gente diz até glória a Deus. Mas nós não estamos isentos de estar cansados, ou estamos? Não estamos isentos de estar sobrecarregados. Sobrecarregados é o seguinte, você já está, deixa eu falar uma palavra bem simples aqui, né? Você está com uma bolsa de 50 quilos nas costas, já está cansado. E aí vem um cara e coloca outra de 50. Você está sobrecarregado. E aí o Senhor Jesus diz assim: se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim.
Eu não sei como você está aí na sua casa hoje assistindo o culto, irmão, onde você está, mas eu sei que de repente você pode estar assim, cansado, sobrecarregado, crendo que tudo que está se cumprindo aí é maravilhoso, é Deus. Ore ao Senhor, suplique a Ele, lance a Ele tudo aquilo que é a sua carga. Ele te convida a fazer isso. Ouça esta voz. É orando, irmão, é derramando o coração diante dele, é pedindo força, é pedindo ânimo, é pedindo a ação do Espírito Santo dele em sua vida, que você vai passar por essa sobrecarga e com certeza vencedor para a glória do seu nome. E mais, vá a ele disposto a aprender com ele. Eu acredito que muitas vezes a gente é meio incoerente, né, irmãos? A gente vai ao Senhor e quer que Ele tire o cansaço, quer que Ele alivie a nossa carga e a sobrecarga que está sobre nós, mas Ele também nos convida a aprender. E o que a gente aprende com Ele? A ser manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração. Sabe, irmão, tratar as coisas com leveza, dentro da sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, essa crise que está aí, essa dificuldade que está lá. Senhor, dê-me mansidão, dê-me humildade de coração, para entender que eu sou pecador também. Aqui teria uma gama para mim falar, mas irmãos, aprender com Jesus é aprender essa mansidão, é aprender essa humildade de coração. E o que eu acho tão maravilhoso que Cristo fala, que o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, Ele vai dizer assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita gente interpreta que ser cristão é pesado. O mundo lá fora olha para os cristãos ou para aqueles que servem a Jesus, se entregam a Jesus, como se fosse pesado. Mas quem é cristão como eu, não por ser pastor, que um dia entreguei a minha vida para Cristo, e irmãos que talvez estão aqui comigo em poucos, e você que está aí na sua casa sabe que eu vou falar isso, é uma verdade. Não há nada mais leve, mais maravilhoso para nós do que servir a Cristo. Sabe, irmão? Caminhar com Cristo, aprender com Ele, é pegar um fardo que é maravilhoso demais, que transforma a nossa história, que muda nossos ideais, que muda nossos sonhos, que traz realização e gera uma verdadeira vida em nós, que nós não trocamos por nada. Por quê? Porque é vida em nós. Um fardo que a gente carrega servindo a Cristo, glorificando o seu nome, adorando a Ele e vivendo para Ele. Então, irmão, está cansado? Ouça Jesus e o seu convite. O Pai disse a Ele ouvir, Ele te convida. Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Venha. Eu sou aquele que pode mudar sua história, seus ideais, seus sonhos. Eu posso trazer realização ao seu coração e verdadeira vida a você. E eu completo a minha palavra falando de uma última questão que eu acredito que nós precisamos ouvir de Jesus. Ouvir a sua promessa. Porque o mesmo que disse, as coisas vão acontecer e não se preocupe, é para ser assim mesmo. Mas você está garantido comigo. O mesmo que convida, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, é o mesmo que disse em João 14, 1 até o 3. Ouçam a minha promessa, e ouvindo a minha promessa, creiam nela. E eu gosto demais da primeira palavrinha de João 14, 1 até o 3. A primeira palavrinha que Jesus fala é esta: não se turbe o vosso coração. Não permitam que o coração de vocês fique enegrecido. Não permitam que o coração de vocês fique turbado, fique desconfiado, fique magoado, fique ferido, fique aí perdido. Não permitam que o coração de vocês fique turbado. Creiam em Deus. E aí Jesus vai dizer: creiam também em mim. E olhe qual é a palavra que o Senhor Jesus diz para a gente não ficar com o coração pesado, irmãos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso é maravilhoso, irmão. É você aí do outro lado me ouvindo, é você aí ouvindo essa palavra e percebendo que promessa grandiosa Ele tem para mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês.
E quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O presbítero falou um pouquinho aqui no começo do nosso culto sobre essa verdade. Presta atenção em duas frases que eu quero encerrar minha mensagem. Ele não prometeu o céu aqui, ou prometeu. No sentido exterior, Deus não prometeu o céu aqui. E se estão vendendo para você a ideia de que tem que ser céu aqui, no sentido exterior, Jesus não prometeu. Mas Ele prometeu o céu no interior. A missão de fé. Um dia estarei para sempre com Ele, e essa alegria ninguém tira do meu coração. Ele foi preparar lugar, e um dia Ele volta, e eu estarei para sempre com Ele, para a glória dEle, para louvor e honra do nome dEle. Por isso, nada turba o meu coração. Estava até antes aqui conversando com os irmãos. E se tivermos que morrer? Ninguém quer. Aí, como tem o nosso presbítero que brinca, deitou, né? Deitou, quer dizer, tem que ir. Mas se você tiver que ir, irmão. Nossa, pastor, não queria já, né? Mas se acontecer. Na casa do meu pai, há muitas moradas. E o cristão, irmão, ele sabe. Eu gosto demais, se eu não me engano, é Salmo 96. Eu não me lembro agora o capítulo. Salmo 116, aliás. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tenho uma casa preparada. Eu vou estar lá. Vou cantar eternamente. Grandioso és tu. Porque é uma promessa do meu Jesus. E eu ouço a sua voz dizendo para mim: não se turbe o teu coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Você consegue ouvir Jesus nesta noite, irmão? Diante de tantas vozes que estão assolando aí nossos celulares, nossas casas, nossos noticiários, televisão, você consegue ouvir Jesus? Gaste um pouco mais de tempo essa semana na palavra. Leia mais a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o objetivo é mostrar Jesus e a sua voz ao nosso coração. Ele é a voz maior que deve preencher a nossa alma. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo ensinamento que ela nos traz. Exaltado seja o Senhor, porque nós podemos nesta noite ouvir a tua voz. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a voz de Jesus Cristo. Permita, meu Deus, pela ação do teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do nosso Mestre. E possamos descansar na segurança de que a sua palavra não vai passar. Tudo irá se cumprir. E nem mesmo o mal que assola lá fora, ele vai prosperar, ele só vai ir até onde o Senhor quiser. Até o mal tem um dia estabelecido. E eu sei que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, Pai, obrigado porque o Senhor Jesus nos disse que tudo aquilo que está acontecendo é a palavra de um Deus de caráter que está se cumprindo para a glória do seu nome. Apresento muitas vidas nesta noite, Senhor, que quem sabe, cansados e sobrecarregados, precisam de um milagre do Senhor, precisam da ação do Senhor. Por favor, Senhor, visita esses corações. Dá, Senhor, a sensibilidade espiritual para aprender com o Senhor. E transforma a história de muitos, Senhor, para uma verdadeira alegria em Cristo Jesus. Dá-nos graça, Senhor, para que o nosso coração não se turbe. E nós jamais percamos a visão do céu, daquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. É a minha oração nesta noite, meu Deus, agradecido pela palavra, pelos louvores, por cada um que compartilhou esse culto, que assistiu esse culto, que participou desse culto e que recebeu do Senhor em seu coração. Oramos abençoando a todos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos chegando então ao final do nosso culto. Que Deus esteja abençoando a cada um. Uma boa semana, que a graça do Senhor seja sobre a vida dos amados irmãos. Na quinta-feira, nós estaremos aqui transmitindo às 7 horas o culto, certo? Nós estaremos aqui transmitindo o culto e você é convidado a estar participando conosco. 7h30, o mesmo horário do culto do domingo, o culto de quinta-feira, 7h30 da noite, tá certo? Então você se programa, convida alguém, monta uma sala aí, vamos juntos estar buscando o Senhor na quinta-feira à noite, mais uma vez clamando pelo seu mover sobre nós. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.